Olá galerinha, tudo bom? Eu sou a Nica do Drafts da Nica. Eu sou a Larissa, Eu sou a Letícia. Do Resenha de Pijamas e do Drafts da Nica. Isso aí. E a gente tá voltando hoje pra gravar outro vídeo, mais uma tag, né? Exatamente. E essa tag se chama Viajando com os Livros. E eu vi no canal que eu adoro, que é o Olhos de Ressaca. Um beijo, pessoal. E são muito criativos. Demais. A gente adora vocês. E eu resolvi chamar as meninas pra gente gravar junto esse vídeo, porque eu acho mais legal também. E, enfim, espero que vocês gostem das nossas viagens literárias. Exatamente. Então, gente, o tema é mais ou menos assim, um livro que te levou, e aí a gente tem os tópicos. O primeiro é um livro que te levou para um lugar fantástico. Eu escolhi Trono de Vidro, porque eu sou apaixonada por esse livro, né? E ele me leva para um lugar fantástico de muitos anos atrás, é um lugar aleatório, né? Não é real, então por isso eu escolhi. Eu já fui mais longe, né? Tipo, eu escolhi o lado mais sombrio, que nos leva de volta ao País das Maravilhas, né? Alice, o País das Maravilhas. E, gente, esse livro é maravilhoso, assim. Eu adoro releitura, todo mundo, eu já falei isso várias vezes. E a forma com que a autora, não já ia falar besteira, né? A forma com que a autora fez essa releitura, ela levou a gente de volta para esse país com outros olhos também, foi muito legal. Então, assim, Alice, o País das Maravilhas. Não tinha como ser mais fantástico do que Alice. Eu escolhi Sombriosas, porque é um livro que leva para um lugar fantástico que foi criado pela autora, que é Rávica. E é lindo, maravilhoso. Totalmente fora do comum do normal nosso. Fora do comum do normal. Muito bom. Ah, Deu pra meu entender. Deus. Deu pra entender, é fantástico. Letras. Cadê? Pega tem uma coruja aqui, ó, gente. Nosso mundo. É o nosso mundo das letras. Nem sei que funciona, percebeu? É. Mas, Não, A gente normalmente... tenta. Então tá, ó, agora é um livro que te levou para outro continente. E aí eu escolhi Quem Sabe Um Dia, que é da Lauren Graham. Cara, é sensacional esse livro. Eu li, se passa em Nova York, por isso outro continente. E é muito bom a história de uma atriz que ela queria ser atriz, mas ela tinha noção de que não dava pra ela ficar nisso pra sempre, tentando sem ter sucesso. Então ela estabelece uma meta, são 3 anos. Se ela não tiver algum tipo de sucesso, perceber que a carreira dela vai funcionar, ela desiste. E aí esse livro se passa nos últimos 6 meses da meta, então é muito bom. E ele me levou pra Nova York, uma Nova York de 1990 e pouco, que não é Nova York atual, então sensacional, adoro. Eu escolhi Ana e o Beijo Francês, né? Porque me leva pra Paris, outro continente, Europa. E eu sou apaixonada pela Europa, né? Meus pais eram portugueses e eu sou louca pra ir pra Europa e conhecer cada cantinho lá, mas principalmente Paris, porque meu irmão também morou lá um ano e assim, fiquei apaixonada por tudo que ele me contou. Eu já era apaixonada, fiquei mais apaixonada ainda. E assim, Ana e Beijo Francês se passa em Paris, né? E passa pelos lugares assim mais famosos de Paris. Então, pelas igrejas, pela Torre Eiffel. Então, eu sou apaixonada por Paris, não adianta. Então, não podia ser outro livro. Ela correu pra pegar esse. Mas assim, um lugar que você ama. Gente, Paris! eu tenho uma Torre Eiffel na minha estante. Não sei, acho que não dá pra ver. A Acho Letícia que tem. não. Eu amo. Lindo. É muito amor. Eu escolhi Charlotte Street, que me leva pra Londres, a rua Charlotte. E esse livro conta a história de um garoto que esbarra numa menina e ela deixa as coisas caírem antes de entrar no táxi, então ele acaba ficando com uma câmera dela descartável. E o livro é todo sobre a busca dele pra encontrar essa garota, pra devolver a câmera pra ela. Passando E- pelos lugares das fotos da Sim, câmera, é. assim, E me sensacional. procurar Porque em ele cada tenta lugar, reencontrar ela, né? Ele tenta revisitar refazer o lugar caminho dela. que ela fez. É muito ótimo. bom. Bem, o terceiro é um livro que te levou para um lugar desértico. E aí, foi tenso. A gente pensou em vários desertos, entendeu? Eu Vários peguei um tipos. deserto literal, que foi a Hospedeira. É um livro que eu gosto muito de verdade, eu acho a história genial. E eles passam no deserto, né? Querendo ou não, eles estão lá fugindo no deserto o tempo todo, viveram lá nas caverninhas. Então, o meu lugar desértico é o de Hospedeira. Eu pensei logo em Sob o Céu do Nunca, né, Never Sky, porque é uma distopia, né, só que eles fogem pro deserto, eles vivem numa cúpula, como se fossem estufas humanas, sabe, e eles fogem, alguns personagens acabam
querendo ir para outras estufas e, enfim, acontece um problema e uma delas foge, acaba, não fugindo, mas acaba saindo e parando num lugar tipo, totalmente diferente e que é meio deserto e tal, e tem até canibal. Então, mais deserto do que isso. Complicado. Meio complicado. E eu resolvi escolher esse. Eu gosto muito, gente. Eu escolhi o livro dos 1000 dias, da Shannon Hale. É um deserto mais metafórico, porque elas passam 7 anos numa torre e depois de um tempo não tem nem mais guarda tomando conta, então só tem elas, as duas, a senhora e a dama, que a senhora trabalha pra ela. Então não tem mais ninguém lá, tá deserto o lugar, só tem elas numa torre convivendo com aquela comida, com aquele tempo, por 7 anos, então. É um deserto. É um deserto. É um deserto. De um certo exatamente. jeito, mas é um deserto. É. Bem, o quarto lugar é um livro que te levou para um lugar triste. Bem, eu escolhi Eleanor in Park porque quem lê vai perceber que o lugar onde a Eleanor vive é extremamente triste e é cruel, entendeu? E é uma coisa que lendo te faz... Você fica sensibilizado pela história dela. Então meu lugar triste foi a casa da Eleanor, especificamente, entendeu? Então, também deu uma adaptada, né? É. Não lembro de nenhum lugar triste, assim, que eu, né, um livro tenha me levado. E eu escolhi Os Defensores, porque Gold é a personagem principal, ela tem 12 anos, e a cidade passou por várias mudanças, e onde ela vive, né? A cidade é perfeita, né? Teoricamente, mas porque esconderam todas as doenças, tudo num lugar. Não vou falar onde. Num lugar. E então vive-se teoricamente perfeitamente, né? Tem os conselheiros, as pessoas que tomam conta daquela cidadezinha Jill. E aí as crianças até os 16 anos elas vivem acorrentadas. Tipo, elas não têm liberdade, elas, sabe, é meio pesado o negócio. E elas vão pro castigo, tem lugares de confinamento, tem lugares de castigo, é uma coisa bem pesada. As crianças nem dormem soltas, assim, elas dormem amarradas, presas com algemas nas camas, sabe? E eu achei isso mega triste. Porque, pô, uma criança de 12 anos, que nem a Gold é aqui, ela quer brincar, ela quer se divertir. E é tudo proibido, sabe? As crianças não podem fazer nada. E as penalidades são absurdas, enfim, eu fiquei meio triste dando esse livro. Depois eu gostei, a história pegou um pouquinho de ritmo, assim, mais alegre. Mas também não tão mais alegre, porque quando eles vão pro portão lá, né, esse outro mundo, né, paralelo, o negócio é bem tenso também, mas Um lugar triste, né? é um lugar bem triste. Eu escolhi Panem, é o lugar onde se passa Jogos Vorazes, porque primeiro que é um lugar separado por distritos, pelo dinheiro da pessoa, pela quantidade que ela tem. Então, o distrito 12, onde os principais vêm, já é bem triste, porque é Pior de mais todos. baixo pô. de todos. E além de um lugar que escolhe 2 pessoas de cada distrito pra morrer em um jogo, é uma coisa bem triste, então Verdade. eu escolhi legal. isso. Por isso. Bem, verdade. Bem, o quinto é um livro que te levou para um lugar que você gosta. E a gente adaptou, né? Porque, por exemplo, eu nunca viajei para fora do país. Então é um lugar que eu gosto, porque eu já ouvi as pessoas falarem sobre, então eu gosto. E por isso que eu escolhi Um Dia, porque é lindo e se passa tanto em Londres quanto em Paris, então a Europa dominando o raio do livro. Maravilha, né? São 2 lugares que eu quero muito conhecer, tanto Londres quanto Paris, ainda mais nas circunstâncias deles aqui, é sensacional. Por isso que eu escolhi Um Dia, para um lugar que eu gosto, porque eu já matei 2 coelhos numa cajadada só. Então, eu escolhi Belleville, que se passa em Campos do Jordão. É um interior, eu não sei se é interior de São Paulo, aqui no Brasil, e eu já fui, uma cidadezinha muito aconchegante, muito fofinha. As meninas também já foram, né? Uhum. E eu só pensei nesse, um lugar que eu gostei, sabe, de ir, enfim, Belleville. Ela encontrou um livro no Brasil, entendeu? Então, um lugar fofo, gostoso, Ai, Campos do Jordão é muito bom, gente. não, fundir, né? Tem Friozinho, que ser melhor. possível, Não tem gente. como. Eu escolhi Prisioneiro do Céu, do Carlos Zafón. Se passa em Barcelona, que já é um lugar que eu amo, porque é Espanha, como eu tenho descendência de lá, eu sempre quis conhecer. Da Espanha, no caso, não Barcelona. Mas também tem o Cemitério dos Livros Esquecidos dentro do
um lugar dentro do livro que é um lugar cheio de livros que você nunca mais vai ouvir falar. Acabou, não tem mais edição daquele livro, você pode encontrar nesse lugar e poucas pessoas sabem que esse lugar existe. Então, é um lugar que eu gosto. Eu gostaria de conhecer também, né? Eu também gostaria. Loucamente. Amo esse livro. Amo todos do Zafon. Não tem como. Bem, então. Agora é um livro que te levou para um lugar que você não gostou. Eu escolhi Na Companhia das Estrelas, que é uma distopia. E aí o cara fica vivendo sozinho, sabe? Foi destruído o lugar e tudo mais. E aí o cara fica vivendo sozinho, numa tristeza com o cachorro dele, num lugar tão destruído e horroroso que não tinha nada, que me incomodou demais. Esse livro me incomodou demais. Por causa dessa solidão dele, sabe? E porque o lugar tá horrível também, ele não tem ninguém pra ficar junto pra reconstruir aquilo ali, entendeu? Então, o lugar que eu não gostei, que me incomoda na alma, é o de Na Companhia das Estrelas. Porque é muita tristeza pra um livro só. Verdade. O meu lugar que eu não gostei de conhecer, de visitar na literatura é Hades, né? Que Por bom. será, né? Ainda Não sei bem, por né? quê. Nesse primeiro livro, O Ladrão de Raios, o Percy Jackson e os amigos, eles acabam tendo que encontrar, né, quem foi que roubou o raio. E nessa aventura toda, eles acabam também tendo que ir para... Eles vão lá no Hades buscar a mãe do Percy. Então, assim, é horrível o lugar. Não tem Não, como eu ser não bom. gosto. Ainda bem que ela disse que não gostava. Imagina, né? O lugar que você mais gostou? Hades! Hades, não, Acho que que não. Só que não. Eu escolhi Divergente, que eu não tenho a versão em português, quer dizer, a Mônica não tem a versão em português, então Não, eu tenho, sempre está emprestado, sim, né? Não está E- presente, Não está presente. E eu não gosto do lugar que ela é criada, do jeito que eles separam as coisas também. Distopia tá reinando aqui na minha escolha, né? Nas escolhas. É, porque eles se dividem em Chicago em facções, né? Chicago em facções, amizade, Audácia, audácia, abnegação, abnegação Erudição erudição e falta amizade. amizade. e amizade, sim. Não, mas ela falou amizade. Eu falei, né? Amizade, erudição, audácia, abnegação, Franqueza. Franqueza. É o que eu menos gosto também. Mas pelo menos eles vivem bem, entendeu? Porque É. a abnegação, coitada. É. E em cada lugar, cada facção deles, assim, tem uma coisa que eu não gosto de cada uma, então são vários lugares que eu não gosto em um livro só. É. O próximo da lista é um livro que te levou para a floresta. Eu escolhi A Maldição do Tigre, porque eles vão para a floresta, eles vão para a Índia, ficam lá na floresta, né? Numa parte do livro. É sensacional, é lindo. É muito Maravilhoso. tigres, amor, Índia. Então, meu livro da floresta é A Maldição do Tigre. Bom, o meu é Nascida à Meia-Noite, que é o primeiro livro da série Acampamento Shadow Falls, que foi publicado pela Jangada. E eu adoro essa série. Sempre que tem alguma tag, eu acabo citando essa série, porque ela tem tudo que eu gosto, que é aventura, suspense, romance e vampiros. Muito bom. É óbvio que não tem só Gostei da vampiros, tá? Tem recomendação. lobisomens e tal, mas assim, eu adoro, é muito bem construído e muito bem construída. E se passa, o acampamento é numa floresta. E uma floresta que tem alguns perigos também. Então é muito bom. Seguindo o pensamento da Mônica, eu escolhi a série do Percy Jackson, porque o acampamento meio sangue é no meio de uma floresta, para eles não serem vistos pelos humanos normais, Que não são meio sangue. que não são meio sangue. Então, é no meio de uma floresta, ele passa o primeiro ano quase todo lá. Não, é sempre volta, né? Ele sai pra uma aventura e acaba voltando pra lá. É a nova casa dele, então, floresta. Acampamento meio sangue. A de agora é um livro que te leve pra guerra. E eu escolhi Querido John, porque o John vai pra guerra e eles ficam se comunicando por cartas. E é lindo. Não é bem a guerra mundial, né? É a guerra do Vietnã. Eu gosto de Nicholas Sparks, gente. Não adianta, eu sou clichê. Não, Ele eu pode gosto, escrever 20 mas histórias não é iguais, lindo. eu vou ficar... Eu não gostei do final. Ai, gente. Aí eu estraga prazer, né, gente? Então. Eu gostei. Eu não gostei. Não, eu gosto. Daí ele vai pra guerra, então o meu livro que me levou pra guerra, porque eu fui junto com ele enquanto eu lia,
foi queridão? Então, a minha guerra não é uma guerra, né, de exército, assim, né, militar, mas eu escolhi Princesa Mecânica, que é o último livro das Peças Infernais, Meu Amor Eterno. Gente, essa série também, que nem A Seleção e Ai, a seleção não. Academia de Vampiros e, enfim, Nascida Meia-Noite. Todas essas séries, assim, tem umas séries que são minhas favoritas. E aqui, na verdade, a guerra que acontece entre os autômatos, né, as peças infernais, e os caçadores de sombras. E assim, é uma guerra que vai definir, né, o mundo daquele ponto em diante. E eu gostei bastante. Eu torcia por essa guerra, na verdade, desde o primeiro livro. Porque aconteceram alguns ensaios, mas a guerra mesmo foi nesse último livro. E a Tessa já estava bem mais forte, enfim. Então, eu gostei. Yeah. Eu escolhi Legend, que conta a história de um futuro, de uma Los Angeles futurística. E tem a parte rebelde, que são o povo que não aceita o comando da República, que é um novo lugar que surgiu em Los Angeles. Então, como todo livro distópico tem os rebeldes, tem uma guerra também contra essas leis deles, Esse governo, né? esse novo tipo de governo. governo deles. Então, uma guerra que eu gosto. Que eu gosto, eu amo. Amo essa guerra! Mas exatamente. É. Ai, muito amor. É uma guerra que vem pro bem, então. Exatamente. É que nem essa. A minha não veio pro bem não, mas assim, então já resolveu tudo, entendeu? Bem, o próximo é um livro que te levou para em uma viagem, e eu escolhi Perdida, da Karina Ricci, que é o livro mais fofo da vida, gente, é maravilhoso. E no livro, a Sofia, que é a personagem principal, ela viaja no tempo. Ela compra um celular maluco, tem toda a história lá que vocês vão ler depois, e ela viaja no tempo pra, tipo, pro passado, sabe? E aí vira um romance histórico. E tem o Ian lá esperando por ela. Então, eu viajei junto com ela. Eu fingi que eu era a Sofia, porque é pelo Ian. Então, Vale a pena. vale muito a pena. Então, minha viagem foi perdida. A minha viagem, né, também é uma viagem no tempo. E é de uma série que eu gosto muito, da editora seguinte, que é Infinity Ring. Esse primeiro livro, que é o Um Motim no Tempo, ele é do mesmo autor do Maze Runner. Sim. E ele nos leva para a Espanha de 1492. Nossa. E na época que Cristóvão Colombo ainda não tinha descoberto nada, né? Estava para descobrir. E foi muito legal porque a gente viajou, né, até esse momento da história e pude rever um pouquinho. Eu gosto de história, então assim, todos os outros livros também viajam. O segundo livro também faz uma viagem no tempo, para a época dos Vikings. Então assim, essa série é muito, muito maneira. E é sobre viajar no tempo. E aí você vê que, né, viaja. Eu escolhi a probabilidade estatística do amor à primeira vista, porque o livro se passa na viagem dela de Nova York para Londres. Então, um período de São 8 horas. 8 de horas. viagem. É o período dela no aeroporto, de um aeroporto para o outro Na verdade, ela aeroporto. fica um tempo no aeroporto, depois tem Mas Mas é um dia. O É um livro dia. se passa em um dia. 24 horas no final das contas. É. E ela me levou pra viagem dela de Nova York para Londres. Ai, é lindo. É lindo. Amo esse livro. E o último, para terminar, é um livro que te levou para uma época passada. E eu escolhi esse romance histórico da Gillian Quinn, do Que Eu, que é a história de Simon e da Daphne, e é genial, assim. Ele é obrigado a casar porque ele precisa ter herdeiros, ela é obrigada a casar porque mulheres solteiras só davam trabalho para família, despesa. E aí eles combinam que eles vão se casar um com o outro. Mas, assim, só pra eles não serem mais obrigados a casarem com outras pessoas. Mas é claro, né, que é um romance, então tem todo um contexto. É lindo, é maravilhoso, é muito bom. Quem gosta de romance histórico vai amar. Eu escolhi um livro nacional, A Aliagem, da Camila Dornas. E esse livro se passa na Londres do século XVIII. E é um período onde a gente tinha muita a influência das bruxas, né? A caça às bruxas. E esse livro trata disso. Na verdade, quando me perguntam um livro de bruxas para indicar, eu sempre indico este daqui. Porque é uma história de bruxas que não é só isso. Ela tem Um contexto, né? tem um contexto histórico, tem um contexto, tem um teor hot também. Não é só isso, tá, gente? Tá bem longe disso, mas assim, tem um pouquinho. E a personagem, que é a Evangeline, ela é muito forte.
muito determinada. E ela é uma mulher contra o seu tempo já. E quando ela se descobre bruxa, nossa, então... E eu recomendo, porque, enfim, Londres, século XVIII, muito bom. Tá bom. Eu escolhi o Hobbit, que apesar de ser uma terra fantástica, é uma terra fantástica, mas baseada em costumes antigos, de 1800, costumes mais feudais. E é um lugar ótimo, conta a história do Bilbo, que sai numa aventura. Ele é um hobbit que não gosta muito de aventuras no início do livro, mas sai por aí. E tem até o filme agora também, que é muito Tem bom. uma trilogia sobre um dos livros, sabe? livro Os caras conseguiram e uma trilogia de três filmes. filmes. De um livro só, e os 3 filmes são ótimos, os 2 primeiros, né? É. O último que não saiu ainda. Vai sair esse ano, né? Saiu esse ano. E são ótimos, então. Muito bom. Terminamos. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado Extremamente gigantesco. longo, né? Que eram muitos livros no É, final somos das contas. 3, né? Vou mostrar, sei lá, pois é. 10 livros cada um, mas é isso. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau.